estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje. Lembrando, Você com Dinheiro é seu programa sobre investimentos, sobre fundos de investimentos e, essencialmente, seu programa para trazer um pouco do mundo da Faria Lima para você, espectador da BMC News. E hoje, na linha de trazer esses bate-papos maravilhosos, trazer um pouco da experiência de quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, nós temos hoje aqui a ilustre presença de David Wolf, macro trader e com uma experiência, uma bagagem incrível, e vai compartilhar com vocês histórias de cada uma dessas frentes, como é operar no Brasil, como é operar nos Estados Unidos, em Londres, e mesmo dentro do Brasil, como é operar num banco, como é operar numa empresa, num fundo ou pessoalmente. Nós temos aqui uma pequena enciclopédia humana para compartilhar essas histórias conosco. David, muito obrigado por aceitar nosso convite. Boa tarde. Obrigado. David, eu queria começar pedindo para você contar um pouquinho da sua história, da sua experiência para o público, para também deixar o pessoal ambientado. Não, claro. Eu cheguei no Brasil em 1995. Vim para trabalhar para uma empresa fantástica, que é Cargill. Cargill é a empresa privada maior dos Estados Unidos. Mas antes disso, só para voltar, eu estudei filosofia na faculdade. Sou do Washington, D.C., estudei filosofia. E talvez eu conte uma história de como era Wall Street nessa época. A gente chega lá. Mas eu fui trabalhar para um banco de investimento aí em 86, em Nova York, 4 anos. Depois eu fui para Japão, Tóquio, que eu cuidava de livros de renda fixa. Foi durante os anos 89 a 93. Mais ou menos. Aí foi para Londres, ficou 2 anos em Londres também, chegando a 95, quando teve a oportunidade de fazer Emerging Markets, que sempre foi uma coisa que eu estava interessado. Minha mãe é do Equador, meu pai era inglês, mas trabalhava muito tempo no BID, no Inter-American Development Bank. E ele tinha muito negócio aqui no Brasil, financiando vários projetos nos anos 60, 70, e ele trazia a família com ele. Então eu conheci Rio, conheci São Paulo, eu andei na Avenida Paulista quando eu tinha 8 anos de idade. Então as pessoas perguntam, como você chegou a ficar no Brasil? Porque hoje em dia, muito brasileiro fala, por que você está aqui? Eu quero estar lá nos Estados Unidos. E sempre que eu respondo, eu falo, bom, os Estados Unidos têm uma série de coisas que são melhor do que aqui. E aqui tem uma série de coisas que são melhores do que lá. Talvez é difícil acreditar, mas é verdade. E o que faz a pessoa bem realmente não é o ambiente, é como você está dentro. Agora, ter dito isso, eu acho fantástico a oportunidade para qualquer pessoa, se tem como viver em outra cultura, conhecer outra cultura, se até não gostar e voltar, é sempre super positivo. E eu tive essa oportunidade. Então, no Brasil, eu cheguei na Cargill. Cargill é uma multinacional, agora bem diferente, porque tinha a tesouraria da Cargill, que fazia todo o financiamento de exportação, importação, toda a caixa da empresa, etc. aqui. E em outro lugar, no mesmo andar, a gente tinha o grupo proprietário da Cargill. Foi um grupo que tinha um capital alocado pela empresa e a gente investia em mercados financeiros. Então aqui no Brasil era que a gente faz hoje em dia no mercado brasileiro, era dólar, era DI, era papéis do governo, LTN, na época tinha NTNB, que é o papel do tesouro dolarizado, e nessa época as taxas de juros convertidos em dólar, se você comprasse o hedge aqui no BMF, que a gente fazia, eram muito altos, entendeu? 10, 11, 12, 13%. Em várias crises chegou a ficar 30%, 40%. E Cargill, a gente tinha, em algum momento, $1 bilhão aqui investido nessas taxas bem grandes. E você tinha uma mesa proprietária dentro da empresa para operar. Sim. E isso, você comentou aqui, um volume expressivo, $1 bilhão, né? E como existe diferença entre como é operar num fundo, por exemplo, ou nessa mesa proprietária da empresa? Não. Por quê? A estrutura do FMD, Financial Markets Department, foi o nome do grupo, era estruturada como se fosse um fundo dentro da empresa. Então, eu estou falando da parte do Brasil. A gente tinha 4 ou 5 traders
e um back office, middle office, então talvez o grupo era 12, 13 pessoas aqui no Brasil. Só que tinha também na Rússia, tinha também em Genebra, tinha a sede do Cargill em Minneapolis, onde tinha um monte de pessoas, tinha em México, tinha em Colômbia. Então a gente realmente aproveitou a estrutura da Cargill como multinacional para fazer um business paralelo, investindo e tradeando no mercado. Tanto que não lembro exatamente o ano, 2003, 2004, Cargill decidiu que essa estrutura seria melhorada se, em vez de ser uma coisa interna, que a gente usava todas as entidades legais da Cargill, criaram um fundo externo com outro CNPJ que levantou dinheiro de terceiros, então virou uma hedge fund no qual o maior investidor era Cargill mesmo. Então esse hedge fund chamava Black River, chegou a ter 5 ou 6 bilhões de dólares, uma coisa assim. Então, realmente, foi assim, uma coisa paralela. Não, muito expressivo. Acho até pouco comum você ter uma estrutura como essa, né? Mas, e como você conseguiu, né? Você foi passando em diversos países, o que você pode compartilhar com a gente sobre essas culturas e momentos de investimento? O que você foi sentindo diferente nas culturas de investimento de cada local? Bom, legal essa pergunta. Bom, vou fazer cronologicamente. Perfeito. Nova York, todos vocês já viram filmes, é assim, realmente. Não tem muito tempo para jogar conversa fora, especialmente na mesa de operações. Realmente, eu te dou um exemplo. Quando eu entrei, era trainee, não era um junior trader, ponta da mesa, e daí os traders mais seniors falaram, ok, você é o cara mais jovem, você que vai pegar o McDonald's para a gente. Então tinha que ir lá, cada trader, ok, 2 hambúrgueres, um Big Mac, um small fries, toda vez que eu volto, sabe, tinha no prédio embaixo, toda vez que eu voltava, sabe, tinha algo errado. Tinha que voltar e pegar correto. E encher no saco o dia inteiro. Então esse foi sabe, não tinha essa coisa, o mundo mudou muito hoje e faz algum tempo que eu não trabalhei. Agora eu trabalho como pessoa física, investidor privado, mas realmente existia uma certa, deixa eu ver como que eu falo, uma coisa muito informal, sabe, não tinha muito nada decorativo, era uma coisa muito como você vê nos filmes, realmente. A gente vai operar, a gente vai conversar, a gente não vai gastar muito tempo falando de outras coisas. Daí, quando fui para o Japão, era diferente. O Japão é uma cultura muito diferente. Provavelmente a diferença entre Japão e Nova York é maior do que Nova York e Brasil. Japão, eu fui o único gaijin, o único estrangeiro, aí na mesa de operações, no escritório. Então, tinha umas 15 pessoas, a maioria era sales, então era pessoas que cobriam as instituições grandes, que é o insurance companies, pension funds, esse tipo de coisa, e eu que fazia o market making para eles. Além disso, tinha todos os livros dos traders nas várias mesas em Nova York. Então, tinha corporate bonds, tinha mortgages, tinha zero coupon treasuries, tinha agencies, e eles passavam o livro para mim à noite, me ligavam, ou tinha o fax, sabe, que não tinha, quase não tinha e-mail na época, está falando de 89, e daí eu cuidava do risco deles, número 1, e número 2, abria spread para ser market maker para os clientes institucionais. E nessa época foi bem legal, porque foi o nascimento da CNN, realmente, e CNN foi absolutamente essencial, porque teve a primeira guerra do Golfo, que foi em 91, que é uma coisa que durou umas 10, 11 meses, com muito drama, óleo, petróleo subindo, caindo, os treasuries, sabe, tinha muita volatilidade, e aconteceu no fuso horário que eu operava sozinho, entendeu? Com todos os graúdos me ligando, querendo vender, querendo comprar, dependendo da situação do mercado. Agora, a cultura que você me perguntou, que eu vivi com os japoneses, é realmente o que também o nosso preconceito realmente está mais ou menos correto. Realmente é difícil entender o que eles estão pensando. Aí realmente existe uma formalidade muito grande. Me trataram
10, sempre. Me convidaram aí no clube do whisky dele, sabe, que era super exclusivo. Realmente deixou eu sentir, eu sempre fui bem tratado, mas eu sempre fui estrangeiro. É muito importante que tinha essa diferença. Era ao contrário de Nova York. Eu entrei o primeiro dia, me trataram como irmão. Lá no Japão ficou 4 anos e foi o estrangeiro fazendo o trabalho dele, respeitado. Respeitado, mas com aquele distanciamento. Com aquele distanciamento. Lá em Nova York, eventualmente não tão respeitado, me mandava você buscar o McDonald's. Perfeito. Mas você era próximo um deles. sem respeito e distante com respeito. Perfeito. E o Luiz até perguntou aqui, Luiz Antônio, David, qual a maior diferença na dinâmica de mercado, né, do Brasil e dos Estados Unidos? Do Brasil e dos Estados Unidos? Eu acho que 2 coisas. Depois, só para completar, estava na Cargill 10 anos, daí foi para Unibanco, fui diretor da tesouraria no Unibanco, e realmente isso foi uma experiência muito diferente. A gestão da empresa, especialmente, inclusive banco brasileiro, é bem diferente do que nos Estados Unidos. Talvez isso tenha mudado, talvez teve uma convergência recentemente, não sei. Mas realmente existe no banco brasileiro, pela minha experiência pelo menos, mais rigidez. Você tinha uma coisa de espontaneidade aí nas empresas americanas, tanto no Banco de Investimento de Nova York e Japão, que eu trabalhei, tanto na Cargill aqui. Então você realmente tinha mais uma fórmula de como fazer a comunicação interna, como fazia as reuniões, como organizava os vários livros. Então, eu senti menos liberdade de fazer as coisas. Foi um pouco frustrante para mim. Então, essa é minha visão sobre uma diferença de cultura. Obviamente, um fundo aqui no Brasil, multi-market fund, vai ter mais liberdade. O que eu estou falando é mais de um banco. Eu também tive umas experiências trabalhando na economia real com empresas grandes brasileiras e eu vi a mesma coisa. Uma certa rigidez, um pouco frustrante, que eu acho ruim para o desenvolvimento do país, realmente. Eu acho que a gente, infelizmente, aqui no Brasil, gastamos mais tempo com burocracia do que necessário. Então, realmente, uma comunicação mais direta seria mais eficiente e a gente ia fazer mais coisas em menos tempo. Parece, minha experiência, que as coisas, infelizmente, demoram. Não, obviamente, na política, a gente reclama disso, todo mundo sabe isso, mas até no lado privado ainda. Agora, sobre o mercado, o que é a diferença entre o mercado brasileiro e o mercado internacional americano? Infelizmente, eu acho que não estou falando nada que todo mundo já sabe, que o Bovespa é uma bolsa muito limitada na diversidade de opções de empresa. A gente estava brincando antes de sentar aqui, que o Bovespa tem umas 90 empresas, uma coisa assim, e o S&P 500 tem 500 empresas. 500 empresas, essas são uma. Então fica bem mais difícil gerar o alfa, entendeu? Performar melhor do que a Bovespa aqui. E também isso é uma boa notícia que eu acho importante as pessoas saberem. Meu background era, eu não nem falei que mercado, mas eu sempre fui uma pessoa da taxa de juros. Então lá nos Estados Unidos comecei com mortgage-backed securities, depois foi para treasuries, quando estava no Japão, quando vim para o Brasil, eu falei os papéis do governo, LTN, prefixado, pós-fixado, DI futuro. E o Bolsa, BMF, finalmente mudou o limite, unidade mínimo de contrato de DI. Então, hoje em dia, a pessoa física pode ter acesso operando um contrato de DI, que eu acho que é uma lote realmente muito mais acessível, especialmente para o mercado que é novo. Então, eu acho importante as pessoas estudarem um pouco esse mercado. Tem muita informação no internet, porque taxa de juros é tudo. Eu acho que provavelmente Rodrigo Campos, que estava aqui outra semana, falou isso. Mas taxa de juros é o DNA, é mais que o DNA, é a fundação de qualquer mercado. E minha experiência operando lá nos Estados Unidos, Treasuries, tem ajudado muito como pessoa física operando vários mercados. Opera Brasil, opera moedas, opera juros, opera ações lá fora. E a história de 2022 realmente, inclusive no Brasil, o Brasil talvez começando em 2021, foi juros.
realmente que deu o input e talvez o melhorado do mercado agora que a gente está vendo no começo do janeiro, em janeiro, também uma estabilidade em juros lá fora que eu pessoalmente duvido que vai persistir, mas a gente pode falar do mercado um pouco depois. Eu não sei se você respondeu. Respondeu uma resposta abre muitas perguntas, né? A gente sempre sai aqui do... E o sotaque está atrapalhando? Não, de jeito nenhum. As O pessoal pessoas mandou aqui BMC International hoje, é? Não. Ó, Regis, fique tranquilo, eu leio os comentários sim, então já chego ali. Inclusive, tem uma outra pergunta, Vida de Nina aqui, perguntando como o mercado americano olha para o Brasil. O Brasil é muito pequeno, realmente. Meio que eu falei antes sobre o tamanho do Bovespa aqui. E como a gente não tem uma moeda conversível, que eu falei das coisas demorar, está falando de uma moeda conversível, é dizer que você poderia ter conta em dólar aqui no Brasil ou conta em real lá fora. Que não tem essa, você tem certas... é muito chato trazer dinheiro aqui, para operar aqui. Na Cargill, eu falei, a gente tinha $1 bilhão, só que a gente usou nossos linhas de exportação, foi uma coisa complicada. Os grandes fundos lá fora operam aqui, isso não é novidade, operam lá na época. Mas uma coisa que realmente fica um motivo para o americano meio tirar o Brasil do radar. Interessante agora com a política, se eu posso entrar um pouco num tópico sensível, com a eleição recente, realmente recebeu muita notícia. Eu acho que nem é segredo que a mídia tem um viés super... eles têm um hábito de omitir fatos. E por isso eles comunicaram uma visão do governo anterior, do Bolsonaro, como grande ameaçador da democracia, e esse criou uma imagem muito negativa sobre o Brasil. Estou falando isso não para me colocar em qualquer lado, estou falando uma coisa de objetividade. Então, não é segredo que realmente essa comunicação foi extremamente negativa. Eu, pessoalmente, tenho muito... sinto muito até rancor com a imprensa internacional, porque essa omissão de fatos, eles não escrevem coisas que não são fatos. Realmente deixou o Brasil sujeito a mudanças políticas sem transmitir as informações completas para as pessoas lá fora. Então a gente ganhou uma fama ruim. Entendeu? Então eu que estou aqui, eu estou vendo as coisas, o Brasil tem uma série de problemas de desmatamento, que é um problema que vem no começo do regime do Bolsonaro, vem antes disso, o gráfico é assim, só que eles não falam nisso, por exemplo. Entendeu? Então a gente tem a infelicidade de 8 de janeiro, que obviamente foi uma coisa aqui no Brasil, que foi uma coisa distraçosa. Só que eles facilmente estão comparando com nosso 6 de janeiro. E visualmente eram iguais. Só que, na realidade, são duas coisas totalmente diferentes. Sabe, realmente, essa foi uma tentativa dos apoiadores de Trump entrar no Capitólio quando estava decidindo a eleição, querendo, literalmente, vários deles, matar o vice-presidente. Então, o grau de seriedade, sabe, do que aconteceu lá, não deveria ser comparado com o que aconteceu aqui. Que não estou falando que está tudo bem aqui, não. Mas realmente, e infelizmente a gente está com esse problema, sabe, que eu acho que atrapalha o investimento aqui, realmente. Então tem um grande debate para trazer tudo isso para agora. Em geral, a visão lá fora é que Lula, a administração dele, vai ser melhor, mais acessível, mais interessante para investimento do que Bolsonaro. Essa é uma visão que parece que muitos investidores internacionais têm. Ok, tudo bem, eu acho. Ok. Agora, o mercado local é muito mais receoso de ver este novo governo como market-friendly, como ajudando no controle da inflação, todos os fundamentais econômicos aqui. Então, seria interessante quem ganha essa batalha entre o pessimismo local
baseado na política e um otimismo lá fora baseado na troca do governo. Então, realmente, não sei, realmente, espero, sabe, o que a gente tem que torcer? Que a administração nova realmente faz a política econômica de uma maneira inteligente e que os estrangeiros estão certo e o Brasil tenha bons anos para frente. O começo tem sido bem ruim, acho que não é segredo isso, mas isso seria a melhor coisa e a gente fala a expressão, the jury is still out, sabe, o júri ainda está deliberando. Muito bem, a gente tem, seria muito bacana, a gente tem agora recentemente um movimento de muitos brasileiros buscando esse investimento também no exterior. Você até comentou, né, David, que o mercado brasileiro é muito pequeno, a gente tem alguns vizinhos, por exemplo, você vai na Colômbia, lá o mercado é tão pequeno que é muito comum investir fora. Então é muito comum, você aprende nas faculdades a investir via mercado americano. Aqui no Brasil a gente tem uma bolsa pequena demais para você investir só aqui, mas grande o suficiente para segurar muita gente aqui, né? E a gente está começando a ver esse movimento de busca de outros mercados agora. E seria muito bacana ouvir um pouco a sua visão sobre, da mesma forma que você colocou, né? Olha, o americano está olhando para cá, ele enxerga esse pedaço, mas não enxerga esse. Seria muito bom ouvir um pouco disso, do contrário. O que a gente tem ali no contexto americano e que aqui o brasileiro muitas vezes passa por cima? Essa é uma pergunta fácil e a resposta é um pouco triste. Ano passado, um ano e meio passado, teve esse eco no mercado, sabe, uma coisa repetida, de dolarizar a carteira. Tá? E eu, na época, até no Twitter, depois você passa meu Twitter, que eu gosto de fazer comentários aí, que era muito perigoso pensar em dolarizar a carteira. Essa é uma visão particular e pessoas razoáveis podem não concordar comigo. Por que essa? Eu não gosto da palavra dolarizar. Meu background é realmente quando você tem reais, você está sem exposição cambial, ok? Você sabe, a pessoa que tem despesas em reais aqui no Brasil tem que ter ativos em reais para pagar essas despesas, pelo menos fluxo de caixa, salário, sabe, dividendos para poder pagar suas despesas em reais. Quando decide, vou diversificar, eu acho que o dólar representa um investimento bom, ou eu gostaria de diversificar e não estar 100% atrelado ao moeda do meu passivo, que é só quando você já acumulou uma certa poupança, que precisa pensar nisso, você não está necessariamente comprando algo mais seguro porque é dólar. Então, e ano passado a gente viu isso. O câmbio foi mais ou menos estável, certo? Você abriu mão de um juro, que provavelmente na média foi uma coisa, o CDI ano passado foi 12,5, uma coisa assim. Você não recebeu isso. E se você investiu no que era mania aí, nos techs, você perdeu 15, 20, 30, 40%, dependendo da ação que você comprou nos Estados Unidos. Então, realmente, como que a gente vai... Nós estamos falando para não diversificar, não ver outros mercados, claro que sim. Mas aí a gestão de risco tem que ser aplicado e as pessoas têm que entender o que é o seu prazo de investimento e o tamanho da sua posição tem que ser algo que pensado antes de você entrar. Porque eu penso que as pessoas físicas que foram na onda e compraram, sei, Tesla, Facebook, no final de 2021, realmente, que foi, lembra, que realmente fez dolarização da carteira, Tudo bem, pode fazer um trade errado, não tem problema, sabe? Claro. Sabe, eu tenho mais trades errados do que certos na minha vida, realmente. Mas tem a gestão de risco importante. Então, eu não gostei a expressão dolarizar a carteira, porque para mim não é dolarizar a carteira, é comprar dólar. Tá? É comprar dólar. Então, quando você compra dólar, você tem o risco do dólar. Se você quer ter esse risco, apesar que o dólar está fazendo o que ele está fazendo no mercado, você não vai preocupar com o seu resultado, tudo bem. Mas eu não acho isso responsável. Não, você comentou de Tesla, né? Muita gente comprou Tesla sem pensar que... se pegar os 4 carros mais vendidos do Brasil em 2022, eles venderam mais que a Tesla inteira, né?
no Brasil. E o Brasil é um mercado muito menor que o americano, né? E muitas vezes as pessoas compram sem ter essa informação. Isso que é complicado, né? E aí vai aquela... Então, por isso, eu te falei, quem comprou Tesla um ano antes, isso se deu super bem. Tá? Então, eu não quero pegar uma infelicidade, um período difícil no mercado e falar, olha, não deveria fazer. Não, o ponto não é esse. O ponto, quando entrar, que é a minha experiência? E tem pessoas que têm feito, até teve mais sucesso do que eu, muitas delas, que talvez vai te falar outra coisa. Estou falando algo pessoal aqui. Então, realmente, eu acho que o que é mais importante é a preservação do capital. Se a gente perde nosso capital, não conseguimos investir mais, por exemplo, a gente é condenado a ser dependente do salário. E se você está dependente do salário, está dependente do emprego. Então, realmente, essa não é uma situação, sabe, a independência financeira realmente envolve criando riqueza, sabe, o patrimônio, se não é riqueza no primeiro momento. E a melhor maneira de fazer isso é não perder o que você tem. Realmente, primeira regra. Até coloquei no Twitter uma pesquisa aí. Falei, quando você perguntou às pessoas, quando você faz um trade, você pensa primeiro em quanto você pode ganhar ou quanto você pode perder? Eu fiquei feliz, mas 2/3 falando de parte de perder. Porque quando você já tem na sua cabeça, tem definido, pelo menos um plano, se as coisas não dão certas, você vai realmente acumular riqueza no tempo. Realmente, essa é a coisa mais importante que eu quero passar, que eu não virei George Soros, nem o quarto cara que trabalha para George Soros, mas eu sobrevivi. Eu sobrevivi a muitos mercados, muitas crises. Posso até contar umas crises parecidas a esta aqui nos Estados Unidos, de 94, de juros e tal, mas muitas crises e na física e no mercado institucional, esse que é o mais importante, realmente. Então, esse exemplo de Tesla e o dólar e abrindo mão do CDI, eu acho que é um bom exemplo que quem comprou Tesla, se estava disposto a perder 80%, está ótimo. Mas se não estava disposto a perder 80%, quando caiu 20%, deve ter reavaliado o que estava acontecendo e tomar uma nova decisão. Não tem que ter stop loss, acho que tem várias maneiras de fazer as coisas. Mas colocar um investimento que você acaba perdendo 80% mais o CDI que perdeu, realmente parece irresponsável. Entendeu? E também, se você comprou a Tesla e subiu 4 vezes, será você ainda quer ficar carregando a Tesla numa valorização maior? Precisa se apegar, né? Você fica casado com o papel. Ganhou seu dinheiro. Exatamente. Então, olhe seus riscos, define seus riscos, ter um plano B se as coisas não dão certo. Muito bem, pessoal. Nós estamos hoje com o David Wolff aqui, batendo um papo sobre algumas estratégias, né? Estratégias macro-oscilações culturais entre os países, mas essencialmente bebendo um pouco na fonte dessas histórias, desse conhecimento do David aí. Nós estamos aqui ao vivo, o Regis sempre pergunta, está ao vivo hoje? Sim, estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Se você tiver sua dúvida, sua pergunta, seu comentário, mande no chat e não se esqueça de deixar o seu like, ele é muito importante para nós. Se você está chegando agora no canal, faça também sua inscrição no canal da BMC News e não perca mais nenhum Você com Dinheiro. Eu estou maluco para perguntar aqui para o David qual foi o impacto dele, né, ao chegar em Wall Street, mas eu vou deixar essa pergunta para daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente já volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. BMC News, informação que gera valor. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade?
Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade, baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Se você quer investir em commodities, mas não sabe como, nós temos um recado. Estão abertas as pré-inscrições para o Commodities, uma imersão para investidores. Nos dias 4, 5 e 7 de fevereiro, em um treinamento presencial e online, com vagas limitadas, aprenda comigo, Ale Delara, e com o Vicente Zotti, como operar contratos futuros, derivativos e exposição internacional nos maiores mercados do mundo. Um intensivo para investidores iniciantes ou profissionais, analistas, gestores de produtos financeiros e profissionais que atuam em commodities. Diversifique a carteira, crie estratégias, entenda tudo sobre negociações, contratos futuros, cotações e vencimentos. Quer saber mais? É só clicar no link ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela. Olá pessoal, estamos de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo aqui um papo com o David Wolff sobre essas, desde diferenças culturais entre os países, como eles operam, até algumas ideias e sugestões do que está acontecendo no mercado de investimentos hoje. Mas eu queria abrir aqui com a pergunta que eu deixei prometida no último bloco, né? David, como é que foi? Você comentou que fez filosofia, né? Então era um ambiente diferente. Como é que foi sair de filosofia e chegar lá em Wall Street? Então, é legal essa pergunta. Eu sempre falava aí na época que com formação em filosofia poderia fazer qualquer coisa ou poderia, porque sabia fazer nada, realmente. Então, essa foi a coisa. E nessa época, contar uma história um pouco divertida. Eu fui para Nova York com o intuito de ser um escritor de viagens para uma revista nacional e eles me mandaram para a Espanha e cobrir isto e ser uma coisa super romântica, fantástico. Bom, cheguei lá, Nova York, e eu vi que as únicas pessoas que conseguiram trabalhar assim eram socialites, eram celebridades, sabe, famílias de Nova York. Eu nunca ia poder pegar um trabalho assim. Estava totalmente iludido. E se puder pagar tão pouco dinheiro que nem ia poder viver. Então alguém falou para mim, David, por que você não veja sales and trading no Wall Street? E eu estava meio contra trabalhar no Wall Street, porque na faculdade os bancos de investimento fizeram recrutamento, mas para fazer um programa de 2 anos em investment banking, corporate finance. E depois disso, você trabalhava 16 horas por dia e daí você foi fazer seu MBA. Essa foi a fórmula que tinha. Sales and trading, não. Sales and trading, não. Você tem investment banking, tem asset management e tem sales and trading, geralmente no banco de investimento. E sales and trading me pareceu como chegar no esportes. Sabe, parece uma coisa com muita energia, uma coisa que eu falei, ok, vou tentar. Bom, comecei, usei alguns contatos que tinha baseado na faculdade, sabe, na faculdade que eu fiz, pessoas que tinham formado, que estavam em Nova York, e não batia em porta. Na época, escrevia uma carta, eu escrevia assim, colocava no correio, esperava voltar a alguma coisa, e daí consegui uma reunião no JP Morgan. Foi lá no JP Morgan, tinha uma senhora que era o Managing Director de Municipal Bonds. E ela falou, olha, David, não tem nada aqui para você, mas vai procurar esta pessoa que saiu daqui, era o Head of Gold Trading, e ele está num banco de investimento que chama PaineWebber, onde eu acabei trabalhando. E PaineWebber já foi comprado pelo UBS, então talvez as pessoas não tenham ouvido do PaineWebber, mas era tipo número 5, número 6 no Wall Street na época. Então foi lá no reunião com pessoas super senior, era o head de renda fixa, muito divertido porque ele literalmente tinha este tamanho, fumava um charuto que era quase o tamanho dele. Sentei com ele e fez umas perguntas e tal, exatamente o que você está perguntando. E aí, filosofia, eu acho que eu falei uma coisa, bom, posso fazer qualquer coisa, não sei o quê. Falei, ok, tudo bem, você volta
faz mais entrevistas. Tinha 2 dias de entrevistas, 6 pessoas cada dia, e eu não sabia nada. Realmente, lógico, eu dei uma estudada, mas eu não sabia o que era uma option on mortgage-backed securities. Tá? Eu não sabia nada, eu estudei filosofia. Eu acho que fez um curso em economia, Econ 101. Depois disso, ele me chamou de volta, me deixou no escritório dele, sentado 1 hora. Eu, nervoso, não. Ele voltou e falou, ok, o que você quer falar comigo? Você teve tempo suficiente sentado aqui 1 hora? Eu falei, bom, eu acho que você tem uma impressão boa, por isso você me pediu voltar para fazer 12 entrevistas. Eu acho que você não tem nada para perder. Entendeu? Você me contrata, se não dá certo, você me manda embora. Eu falei, ok, você começa na segunda-feira. Então, realmente foi o fato que eu fiz filosofia, acho que me ajudou um pouco a poder encaixar na oportunidade que apareceu. Eu sinto, posso estar errado, mas eu tenho medo que o mundo é mais difícil hoje. Que as coisas, sabe, uma história assim do carinha que aparece em Wall Street, que é filho de imigrante. Tudo bem, mas meus pais, eu cresci classe média, não, realmente, mas eram imigrantes, conseguiu uma faculdade legal, sabe, e daí foram para Wall Street, em 6 meses estava trabalhando em uma coisa super séria, uma mesa de operações, então eu torço que ainda existe esse tipo de história. Imagina que tem. Você sente que as oportunidades de... eu acho que faz um pouco sentido, porque tem... Eu estou tão impressionado com... Aqui no Brasil, quantos brasileiros jovens são super qualificados, que falam inglês, que estudam toda coisa de programação, inovadores. Realmente, não é essa geração, mas faz 20 anos. Lá na época que eu estava, inclusive quando vim para o Brasil em 95, não tinha tanto brasileiro qualificado assim. Tinha, sabe? Mas não, hoje realmente você tem pessoas muito, muito formidáveis fazendo. E eu acho que esse estoque de pessoas ultra competentes faz mais difícil você, a pessoa que não fez a melhor faculdade, que não fez o melhor estágio, fica mais difícil, infelizmente. Mas quem está lá não desiste, sempre tem exceção. Muito bem. O pessoal está perguntando aqui sobre China. Se China se recupera mais rápido que os Estados Unidos, como China pode ocupar um pouco desses mercados? Eu já vou emendar uma outra pergunta que surgiu também. Você comentou que o Brasil às vezes é pouco visto, o Brasil é um mercado muito pequeno, mas quais outros mercados lá dos Estados Unidos eles enxergam como potenciais mercados a serem investidos com maior vigor? Bom, já respondeu a sua pergunta quando mencionou China. Obviamente, China tem uma coisa que eu passo uma código de uma ETF, de uma ação lá fora, um fundo lá fora, vamos falar, que é EEM, que é Equity Emerging Markets, ou Emerging Equity Markets, desculpa, uma coisa, mas são ações globais de vários países. E a maioria desse fundo, tem brasileiros nesse fundo, não lembro exatamente, mas é menos que 10%, acho, bem menos. E China umas coisas de 40%. Então, é legal vocês colocar isso no seu Trading View, no seu, sabe, onde você pega seus preços, Neológica. Com dinheiro? Com dinheiro, obviamente, e segue isso, porque aí o debate do começo de 2023 é se é sustentável ou não a reabertura da China. Os mercados têm antecipado muito essa reabertura desde setembro. Vou te dar um exemplo. Além desse ETF que eu mencionei, tem outro ETF que é FXI. E esse é só de empresas chinesas. Se não me engano, ele está saindo a $31 agora e menos que 4 meses atrás bateu embaixo de 20. Então, o dinheiro que saiu da renda fixa americana, que saiu do bolsa americana para a China, tem sido brutal, realmente. Agora, a pergunta é sustentável. Minha opinião é que temos que ter muito cuidado. A gente não entende o que está na cabeça do Xi, essa imposição dos lockdowns tão severos por muito tempo. E daí teve uns protestos,
que a gente viu, teve o incêndio, que as pessoas não podiam sair porque tinha restrição da Covid, tinha protestos em várias cidades, que era raro, e daí dia seguinte, basicamente, muda a política. Então, tem Chinologists, sabe, tem experts da China, eu longe de ser expert, minha opinião é só batendo, sabe, só jogando a conversa fora, não sei. Mas tem algo um pouco estranho e muito do bom está no preço que estou falando. Só ver o preço do minério de ferro, quanto que subiu. Se não me engano, subiu umas 50% também. O cobre subiu umas 25%. Então, o trade da China, basicamente, já era, eu acho. Tem sido fantástico a gente ter conversado 6 meses atrás, falar, compra a China. Só que, como sempre, não tem nenhum trade no qual não tem um porém. Todos os trades têm, vou comprar, porém, sabe? Sempre tem alguma parte do contexto do trade fala para não fazer o trade, fazer o contrário. E a gente sabe que tinha todos os problemas dos lockdowns e você tinha toda a interferência do governo no setor da tecnologia, no setor da educação. A gente não pode reclamar do Brasil. Lá na China, eles limitaram quanto tempo os crianças podiam jogar videogame. Tá? Então a gente, apesar que a imprensa fala... Você estava trancado em casa e não podia jogar videogame. Exatamente, tinha esse horário. Então, apesar de todos os problemas da democracia que existem aqui, a liberdade que a gente tem no Brasil é fantástico, realmente, comparado com outros lugares. Então, quando eu falei que tem muita coisa boa de morar no Brasil, realmente eu sinto muita liberdade. Eu espero que isso continue. Acho que tem uns problemas vindo do Brasil que nem vão entrar, sabe? Eu acho que as pessoas estão conscientes disso, mas em geral, realmente a gente tem essa liberdade e eu espero que as pessoas saibam aproveitar dessa liberdade, porque na China acho que seria vida um pouco mais, falando de rígido, sabe? Eu pessoalmente como americano que gosto de viajar, não ia sobreviver na China há muito tempo. Perfeito. Muito bem, pessoal, estamos hoje aqui com o David Wolff, batendo esse papo sobre macroeconomia, macro trade e naturalmente algumas histórias sobre o mercado financeiro, alguns comparativos. Não esqueça, você que está vendo aí pelo canal do YouTube, você que está nos assistindo pelo canal do YouTube, não se esqueça de deixar seu like. Eu estou esperando aqui bater os 400 likes para a gente avançar nas piores perguntas, pessoal. Não me deixem na mão, deixe o seu like aí e faça a sua inscrição no canal do BMC News. Agora, nós vamos para o segundo intervalo e daqui a pouquinho a gente já volta com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. Fique por aí. BMC News, informação que gera valor. Atenção, investidor! Se você ainda não tem commodities na sua carteira, Você pode perder uma grande oportunidade em 2023. para investir em commodities não é necessário ser um fazendeiro. Mas é preciso conhecer algumas particularidades desse mercado, que é um dos maiores do mundo. Por isso, nos dias 4, 5 e 7 de fevereiro, Eu e o Vicente Zotti vamos ensinar tudo o que vivenciamos nesses anos sobre investir em commodities no mercado financeiro. por ser um treinamento com acompanhamento presencial e online, As vagas são limitadas. serão 20 horas de conteúdo e um intensivão que vai acontecer Na sede da BMC News, em São Paulo. Para saber mais, é só clicar no link. ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global.
Olá pessoal, estamos de volta aqui com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, com a participação ilustríssima aqui de David Wolff, batendo esse papo conosco sobre investimentos. Não, e aí, como o pessoal comentou aqui no chat, né? O BMC International hoje aqui, estamos trazendo essa visão global sobre investimentos. E aí tem uma perguntinha, eu falei que eu só ia trazer as perguntas mais duras quando a gente bater esses 400 likes. A gente está com 396 agora, então pessoal, tragam esses 4 likes aí para eu continuar essa pergunta. Tem uma perguntinha aqui que é dura e acho que quem está começando a investir em Estados Unidos via Brasil, às vezes passa por cima dela. Que é, como está a política americana? O que você está vendo? Ah, legal. Aí de novo, não, bem do seu estilo, não precisa olhar lado, aqui, contexto. Não, perfeito. O que está acontecendo lá? Não, obrigado pela oportunidade, porque eu sou um hobby é estudar política, tanto aqui no Brasil, tanto nos Estados Unidos. Eu acho que o mais relevante hoje é que a gente tivemos agora em novembro, chama midterm elections. Então, eleições, então, presidente é cada 4 anos, como aqui no Brasil, e cada 2 anos a gente tem uma eleição entre as 2 eleições presidenciais. E, normalmente, quando um partido ganha presidência, nos 2 anos depois, quando tem eleição para o Congresso, perde algum apoio. E isso aconteceu de novo, que os democratas estavam com as 2 casas e a presidência com Biden, e daí eles perderam a Câmara de Deputados e manteram o Senado. Então, os republicanos agora controlam o House of Representatives, sabe, que é a Câmara de Deputados aqui no Brasil. E essa cria uma dinâmica que pode ter um efeito no mercado nos próximos meses. Como a maioria dos republicanos é muito pequeno, no processo de eleger o presidente da Câmara, que em inglês chama Speaker of the House, eu vou falar de Speaker, um grupo de conservadores que faz parte do Freedom Caucus, que é mais alinhado com Trump, conseguiu forçar o candidato que virou o Speaker of the House, que chama Kevin McCarthy, que é um deputado da Califórnia, ele só conseguiu ganhar com apoio esse lado mais extremo, que em troca pediu que os republicanos, Kevin McCarthy, não deixem os democratas executar o orçamento que foi passado ano passado. Então, o que é o feito disso? A gente tem umas coisas, Brasil tem coisas idiosincráticas sobre política aqui, sobretudo aqui, lá nos Estados Unidos também. Então, a gente tem 2 processos. Tem o processo do orçamento, mas independente disso, tem que a gente chama, e talvez quem está seguindo as notícias ter ouvido, o debt ceiling. Não é teto de gastos, como tem aqui, é teto de dívida. Tem um limite quanto o Tesouro pode tomar dinheiro para financiar tanto as despesas do governo, tanto o pagamento de juros e na dívida. E o que os republicanos, liderados por esse grupo mais conservador, vão fazer, eles vão colocar, subindo esse limite de dívida como refém para extrair concessões dos democratas, geralmente para gastar menos dinheiro. E são os dinheiros dos programas sociais. Então, a gente tem a mesma coisa que tem aqui, direita, centro-direita, esquerda, mais socialista, menos socialista, tudo isso aí. E esse aconteceu em 2011, foi uma batalha sangrenta. Os mercados realmente ficaram com muito receio, as bolsas caíram bem, mas o status hoje não está tendo efeito no mercado, por quê? Apesar que o teto da dívida, chegamos lá, o governo, o Tesouro, tem alguns recursos para rodar o governo a gente acha, até maio ou junho. E nesse tempo, esses republicanos vão tentar extrair essas concessões. Biden falou ontem ou anteontem, nem pensar, nem vamos negociar nada. Então vai ser aquele duelo
entre quem vai piscar primeiro. O que seria bom que os republicanos fossem mais culpados em 2011 do que os democratas. E a situação foi igual também. Sim. Democratas, os republicanos tentaram forçar a diminuição de gastos dos democratas. Então, obviamente, esse criou, na época, um medo uma lojas americana, no qual não ia pagar a dívida. E isso não aconteceu, mas realmente deu uma medo no mercado. Mas eles estão perto do teto lá já? Eles já passaram. Se eu entendi, eles já não tenho os números exatos, tá? Então, desculpa se eu estou falando uma besteira, mas realmente você chega no teto e daí você tem dinheiro, recursos que você consegue gastar. Está estimado até maio ou junho, no qual esses recursos extraordinários vão acabar. E aí falam, se não tem um novo teto, daí não vai pagar os funcionários, não vai pagar o Previdência, não vai pagar quem sabe o Xi com todos os seus bônus, seus treasuries. Então, obviamente, seria um cenário de desastre. Eu acho que vão ter um compromisso antes disso. Mas esse vai ser o Biden está com problemas graves agora. Além de ter esse dor de cabeça, acharam documentos classificados na casa dele, estão lá 6 anos, que foi muito parecida a que acharam na casa do Trump, na Flórida. Então fica mais difícil Biden se defender, porque ele criticou Trump fazendo isso, e você tem os republicanos chegando com poder, que eles já falaram que vão investigar Biden para envolvimento na Ucrânia, com o filho Hunter Biden, influência, tudo isso. Então vai ter um período meio sujo, eu acho, chegando, que pode atrapalhar essa discussão econômica essencial do teto de dívida. E como o pessoal tem enxergado Europa por lá? Eu acho que é difícil achar alguém que fala que é otimista na Europa. Agora, esse é um exemplo lindo de ter um pensamento contrário, porque realmente a melhorada na Bolsa Europeia tem sido bem brutal. A moeda, o euro, ele bateu 96, aí no pior momento, com o juros subindo nos Estados Unidos, lembra, juros subindo, dólar sobe, euro cai. E hoje está em 108, 109, entendeu? Então, realmente, 1.08. Sim. Então, realmente, teve uma reversão da expectativa muito grande, parcialmente porque o mercado ficou negativo demais. Quando todo mundo é negativo, o mercado obviamente vai no lado para machucar mais número de pessoas possível. E aí teve a sorte que o inverno não foi tão ruim. Então a dependência na energia da Rússia, que eles estão batalhando, pegando gás dos Estados Unidos, etc., não ter atrapalhado a atividade econômica tanto. Então, isso gera uma recuperação grande nos investimentos na Europa. Olhando para frente, eu fico muito preocupado. Acho que tem alguns indicadores fortes que Putin vai tentar uma segunda ofensiva, grande. Eu não tenho nenhuma informação especial sobre isso, mas acho que tem que levar isso em consideração realmente, que me parece mais provável isso do que uma negociação. E o jeito que os europeus, os americanos estão gastando dinheiro para apoiar a Ucrânia, tanto os republicanos, isso é muito importante. Se tem uma convergência do democrata e republicana, é dar dinheiro para a Ucrânia. Aí realmente é defesa da democracia. E realmente a gente pode concordar que a Rússia não é a ameaça à democracia. Então essa dinâmica é super interessante, porque você tem essa convergência anti-Rússia, tem uma convergência, perguntando China, republicano e democrata, anti-China. Realmente, as pessoas têm uma visão que Trump foi muito duro na China. Ele foi. Só que os democratas são tão duros, se não mais, sobre a China. Lembra que o Pelosi que foi para Taiwan, deixando o Xi totalmente louco. E eu vi hoje que o McCarthy, o mesmo Speaker of the House, líder da Câmara, está planejando uma visita para Taiwan em alguns meses. Não está confirmado isso. Então tem uma situação macro bem difícil. Qual que é o próximo trade? Realmente, juros subindo nos Estados Unidos já foi.
China saindo dos lockdowns, reabrindo, já foi. Europa sobrevivendo, inverno, já foi. Aqui no Brasil, será que esse interesse dos estrangeiros e talvez no tempo uma pacificação dos falas muito incendiários do Lula e dos ministros, talvez eles calmam, não sei, mas eu realmente estou receoso sobre o mercado. Eu estou operando mais do lado do risk-off lá fora, mas através de opções, porque posso estar errado, se não está super claro, então realmente eu já tenho meu limite, a ficha que eu coloquei na mesa para preservação do capital, como a gente falou. Maravilha, David. Queria agradecer muito a sua participação, claro, ter aceitado bater esse papo conosco e deixa seu Twitter aí, passa legal. Seus contatos aí para a turma que quiser. Eu acho super interessante o Twitter, eu gosto de comentar tanto sobre o Brasil, tanto sobre os Estados Unidos, tanto sobre o mercado, tanto sobre a política. Então, meu nome é David Wolf, mas como eu falei, minha mãe é do Equador. Então, meu primeiro nome é estranho, junto com o Wolf, é José David Wolf. Então, é JDW. Então, meu Twitter é JDW100, 100. JDW100. JDW100, Yes. Muito bem. David, muito obrigado pela sua participação. Obrigado à audiência. Obrigado. Espero que foi divertido. Obrigado pela sua audiência, você que acompanhou o Você com Dinheiro de hoje. Fique agora com o Top News para o fechamento de mercado e até amanhã com mais Você com Dinheiro. PMC News. Informação que gera valor.